Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao 1515, tá? É aqui que eu faço lives trazendo reflexões sobre a educação física para profissionais e aí ajudando você a gerar resultado em todos os seus dias, aí todos os seus treinos, beleza? Então, o nosso tema de hoje é: será que é certo ou errado eu repetir treino, repetir exercício, tá? Então é isso que eu quero tratar aqui com você hoje e levar aí as reflexões, a ter vários insights e quiçá aí às vezes tirar uma dúvida, porque isso era uma dúvida que eu tinha assim muito no começo quando eu estava trabalhando e aí ao longo do tempo foi ressurgindo, fui sanando essa dúvida e voltava de repente num tempo e depois sanava de novo com algumas respostas, mas é uma coisa que sempre fica indo e vindo, tá? E aí agora que eu consegui uma resposta definitiva, entre aspas, né? Porque consegui, vamos dizer assim, bolar um pensamento mais lógico, colocar uma ideia que me fez refletir sobre esse tema. E aí é isso que eu quero tratar aqui com vocês hoje, sobre essa ideia de como abordar essa questão e como a gente vai saber se é certo ou errado, tá? Isso daqui vai ser uma oportunidade hoje para você possivelmente sanar aí se você tem alguma dúvida, algum problema quanto a isso, ou também gerar aí um conteúdo ou alguma forma de estar respondendo essa questão não só para você, porque às vezes você sabe a resposta, mas você não consegue construir aí um diálogo para conseguir passar para outra pessoa, para conseguir levar esse conhecimento adiante, tá? Então, vou te dar essas respostas, essas ideias, esses insights hoje aqui, beleza? Então, essa é a grande oportunidade de você estar aqui comigo hoje. E se você é aluno, vai te ajudar aí também a enxergar se é certo ou errado. Às vezes você já ouviu alguém falar que era certo, às vezes você já ouviu falar que era errado. Então, hoje pode ser que você entenda um pouco mais aí da nossa área da educação física e consiga aí a resposta que você deseja, beleza? Então, primeiramente, eu gostaria de saber não, né? Porque eu estou numa live e às vezes você vai assistir a gravação, mas eu queria entender de forma assim, que você refletisse. A minha intenção agora é que você reflita qual a sua opinião quanto a isso. O que você realmente acha lá dentro de você, lá no seu, como diria, dentro do seu âmago, dentro da parte mais intrínseca sua, você falar assim: o que eu acho? Será que é certo? Tá, é certo por causa disso, daquilo, daquilo. É errado? É errado por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, tá? Então, momento reflexão, vamos lá. Acabou, pronto, já era, vamos seguir em frente. Então, vamos lá, ó. Seguindo o meu roteiro aqui, vamos pensar dos pontos iniciais, as desvantagens, tá? Porque não adianta a gente colocar aí que é certo e errado, porque às vezes é certo. Qual que é a ideia da sua opinião que eu pedi aí, que você refletisse sobre ela? Porque às vezes pode ser errado o que é errado para mim, às vezes é certo para você, às vezes o que é certo para você é errado para mim. E aí a gente tem a ciência por trás, a gente tem todo o respaldo, vamos dizer assim, teórico, né? Então, vamos lá, vamos pensar agora um pouco de teoria, tá? Vamos teorizar. Se você quiser anotar até, vai te ajudar. Mas eu tenho aqui alguns raciocínios que já vão dar um insight rápido. Não vou ficar anotando um por um, senão a gente vai ficar aqui numa live eterna, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, quero começar pelas desvantagens, tá? Qual que é a desvantagem se a gente for parar para pensar de repetir exercício, repetir treino na visão de um aluno, né? Do nosso aluno, do nosso cliente, ou você sabe que aquele personal repete treino direto, e aí você olha o treino dele, e aí você vê o aluno dele lá daquele jeito. Qual é essa sensação? Qual que é essa desvantagem para esse aluno, tá? Monotonia, então ele fica um treino monótono, ou fica chato ficar repetindo o mesmo exercício toda vez,
ou ficar repetindo esse treino 1000 anos, né? Parece que nunca acaba essa periodização que montou, sei lá, o treino que você está fazendo. Você está na academia há 6 meses lá, aí o cara fazendo o mesmo treino, dando o mesmo treino, dando a mesma aula, né? Então, é a monotonia. Esse é o primeiro ponto se a gente for pensar do lado do aluno, né? Agora, do lado, vamos pensar profissional, do nosso treino, da nossa qualidade, tá? Primeira coisa que eu coloquei aqui, ó, de desvantagem é a estagnação, tá? Se a gente for parar para pensar no nosso treino, na nossa evolução, na nossa qualidade, vai gerar uma coisa que vai chegar a um ponto que a gente não vai sair daquele ponto mais. Porque qual é o princípio do nosso corpo? Ele se adapta. Nosso corpo vai se adaptar. A gente entende que tem a hipertrofia, tem tudo, porque a gente ganha, vai lá, quebra tudo, desregula o nosso corpo, ele se ajusta de novo. Então ele gera essa adaptação. E aí chega num ponto, se a gente está fazendo os mesmos exercícios, os mesmos estímulos, os mesmos tipos de treino, nosso corpo vai estagnar. A gente vai chegar na famosa homeostase, que assim, a famosa homeostase que é durante o treino, né? Mas aí a gente também tem o platô. A gente chega naquele famoso platô também, a outra palavra aí famosa. O platô de desempenho. A gente chegou, pum, parou, chegamos no pico. Aí o que só, a partir do momento que você chega no pico da montanha, o que só dá para fazer? Descer. É aquela velha história do cara chegar assim num lugar super legal e falar, ah, chegamos, o que a gente faz agora? Vamos voltar. Ou que nem o Forrest Gump falou no final da corrida dele no filme, ah, você parou, ou melhor, o repórter chegou, né, pro Forrest Gump quando ele parou de correr no filme e perguntou para ele, Forrest, você parou de correr? Caramba, você ficou X anos correndo aí, sem parar, né? E agora, o que você vai fazer? Ah, vou voltar para casa. Tô cansado. Então, é a mesma ideia quando a gente atinge um platô. Quando a gente chega lá, fica repetindo muito treino, repetindo muito exercício. Essa é a grande desvantagem. A gente chegar num platô, tá? Então, esse é um ponto, se a gente for refletir aí na parte de exercício certo, ou melhor, de repetir o exercício, de repetir o treino, tá? É esse o problema, a gente atingir um platô, onde a gente não consegue mais sair, onde a gente só tem de a descer. Então, não adianta a gente ficar aí com esse ponto, né? Eu vejo esse ponto como um extremamente negativo, porque tudo que a gente quer como profissional, como querer levar o nosso aluno à evolução, aí, a resultado direto, todo dia, que está todo treino, é você conseguir evoluir ele sempre. Então, se chegou num ponto que não evolui mais, para mim, é como se eu não estivesse gerando aí, não estivesse trabalhando, como se eu fosse lá só para cumprir tabela, né? Então, eu vejo dessa forma. Não sei se você aí, personal, você que trabalha na área, enxerga desse mesmo ponto, mas é essa minha grande opinião e eu acho então que essa é a maior desvantagem. Por isso que eu já coloquei até ela aqui na nossa lista para a gente nem ficar aumentando aí, criando muitas desvantagens, sendo que tem várias, né? Então, agora se a gente for pensar no ponto de sempre trocar o exercício, tá? Se a gente pensar sempre trocar o exercício, ou melhor, vamos lá, sempre trocar o exercício, vamos começar por isso. Sempre trocar o exercício, sempre trocar o treino. Qual que é a vantagem disso, tá? A vantagem é que a gente vai entrar num quesito que chama variabilidade, num princípio da variação. Então a gente sempre vai estar bagunçando o nosso corpo, sempre vai estar gerando um estímulo novo, sempre vai... Só que se a gente parar para pensar nesse ponto também, a gente tem outra desvantagem. Por quê? Porque nosso corpo nunca vai conseguir evoluir. A hora que eu melhorei um pouquinho no agachamento, já mudei. Não deu nem tempo de eu perceber se eu ganhei, se eu fiquei mais forte, se eu fiquei mais fraco, o que aconteceu. Eu já mudei. Não estou fazendo mais agachamento. Agora eu estou fazendo subida na caixa. Aí depois eu comecei a melhorar minha subida na caixa, agora eu estou fazendo a fundo. Né? Então, você nunca sabe o que está evoluindo e o que não está. Então, esse é um perigo da variabilidade também, se a gente ficar sempre mudando. Se a gente toma pelo princípio assim, não vou repetir treino, não vou repetir exercício. Todos os dias vão mudar.
aí a gente tem essa desvantagem de nunca se adaptar a nada e não conseguir uma evolução, assim, vamos dizer, controlada. A gente não consegue medir aí a nossa evolução. E aí, essa é a desvantagem. E a vantagem é que a gente vai entrar na variabilidade, então a gente vai conseguir muita coordenação motora, a gente vai conseguir aí muitas partes de complexidade, aumentar aí nosso nível de propriocepção, de controle motor. Então a gente tem vários outros pontos aí que são positivos também a gente sempre mudar. Só que a gente tem que tomar cuidado quanto a isso, né, pessoal? Então, vamos lá. Se a gente tem essas vantagens, qual que essas vantagens e essas desvantagens, né? Se a gente mudar sempre ou se a gente nunca mudar. Agora, quando eu falei de não mudar treino, de sempre ficar ou repetindo o exercício, treino, eu não falei da vantagem disso. E qual que é a vantagem da gente repetir o treino, repetir o exercício, se a gente for parar para pensar, né? Vai ser a vantagem que a gente vai realmente se adaptar. A gente vai chegar ali num nível de conforto, a gente vai conseguir fazer algo, né? A gente vai, vamos dizer assim, masterizar isso, a gente vai ficar mestre nessa técnica. Fiquei mestre em agachar. Eu faço agachamento todo dia, eu só repito isso, eu só faço isso, então eu sou bom em agachar. Então a gente vai ficar bom em uma coisa. É que nem a gente, sei lá, você no seu trabalho aí, se você vai trabalhar todo dia com a mesma coisa, obviamente você, entre aspas, fica profissional nisso, você vai ficar excelente nessa função. E aí é isso que acontece quando a gente começa sempre a repetir a mesma coisa, a gente vai ficar bom nisso. Só que, é o que eu falei, às vezes a gente vai chegar nesse nível de bom e pum, parar. Então, mesmo que seja um ponto positivo, ele tem um final negativo. Então a gente tem que tomar cuidado quanto a isso, tá? Então, até agora, a gente viu os pontos positivos, pontos negativos, as vantagens e desvantagens, só que a resposta não foi dada, né? Do que é certo e o que é errado, tá? Então, se a gente for pensar, seguindo aqui meu roteiro, tá? Se a gente for pensar na parte aí de mudar o exercício ou seguir aí, o que a gente precisa entender? Que os dois têm vantagens e desvantagens. Esse que é o grande ponto. Então, se eu repetir o treino, eu tenho uma vantagem. E se eu pegar e mudar sempre, eu tenho outra vantagem. Agora, se eu repetir sempre, eu tenho uma desvantagem. E se eu mudar sempre, eu também tenho outra desvantagem. Só que a gente entendendo esse ponto do nosso treino, do nosso trabalho, a gente consegue definir quais são as vantagens. E olhando para as vantagens, o que a gente pode fazer? A gente pode burlar, vamos dizer assim, a regra. Usar só as vantagens. Então, qual é a vantagem da gente repetir? A vantagem da gente repetir é a adaptação, é a gente masterizar aquilo, ficar bom naquela técnica, não é? E agora, qual que é a vantagem da gente variar? A gente vai desregular o corpo vai ter que se adaptar mais, a gente vai criar novas conexões neurais, vai melhorar o controle motor, porque a gente vai ter várias complexidades aí diferentes. Então, isso são trabalhar com as vantagens. Tá, mas que forma a gente vai utilizar essas vantagens? Aí que entra o planejamento, aí que entra a grande oportunidade, tá? Que aí a gente precisa não ficar preso ao certo e errado. A gente usar os pontos positivos dos dois, as vantagens dos dois, de repetir muito e de variar muito, tá? Então, vamos pensar aqui numa linha do tempo, Vou puxar aqui a câmera pra gente. Linha do tempo. Olha que bonito esse desenho. Uma linha só. Vamos lá, pessoal. Então, eu tenho a minha linha do tempo aqui. Por exemplo, fiz um exercício essa semana. Vamos contar aqui como semana, né? Aqui embaixo eu vou colocar as semanas. Semanas. Fiz aqui. Primeira semana. Aqui eu tenho uma semana de treino. Então eu repeti. Aí, o que aconteceu? Vamos dizer assim, meu corpo se adaptou. Eu comecei lá, subi a minha escadinha. Então, fiz uma semana aqui. Aí eu fiz a segunda semana, a mesma intensidade, a mesma coisa. Então, mais uma semana aqui. Aí o que aconteceu? Essa semana meu corpo já estava adaptado, né? Já estava aqui nessa escadinha. Aí o que acontece?
Ah, eu preciso mudar. Então vamos pensar. Eu mudo, tá? Isso daqui eu estou falando semana, pessoal, mas isso daqui poderia ser meses também. Aqui poderia ser um mês, 2 meses, sei lá, tá? Aí vai de você. Poderia ser tipo, vamos pensar aqui poderiam ser 2 semanas, tá? Então poderiam ser 2 semanas aqui. 2 semanas, 2 semanas, tá? Então aí a gente teria um mês, sei lá. Tô chutando aqui, tô refletindo com vocês, tá? Então não vamos ficar apegado aí à quantidade, porque eu não estou colocando aqui nada exato, tá? Mas se eu fosse sugerir para você, eu sugeriria você pensar nessa linha do tempo como mensal, tá? Vamos lá, 4 semanas aqui. Por exemplo, repetir o treino 2 semanas, aí repetir o treino mais 2 semanas. Então vamos pensar assim, ó. Vamos colocar certo, vai? Vamos planejar como se eu estivesse montando aqui o meu cronograma. Ou melhor, vamos fazer melhor ainda. Eu vou fazer o meu cronograma para vocês, ó. Vamos lá. Então eu coloquei aqui semana, tá? Então eu fiz aqui a semana e semana, beleza. Agora o que acontece aqui? 2 semanas, 2 semanas. Fiz aqui a intensidade, repeti a intensidade 2 semanas. Então aqui tive meu mês, né? Então eu fiz um mês aqui de treino. O que aconteceu nesse mês? 2 semanas eu subi, desenvolvi. 2 semanas eu... Aí o que eu venho aqui e faço? Ou melhor, eu adaptei, né? Aí agora eu venho aqui mais 2 semanas. Mudo a intensidade, mudo o treino. Sei lá, mudei o treino. Mudei o treino aqui. Então eu peguei, mudei o treino. Aí vem aqui mais 2 semanas, ou 1 semana, sei lá. Aí, intensidade, adaptou, né? Então eu vim aqui... Continuei, subi minha escadinha aqui, tá? Então, o que acontece? Aí se eu continuei lá, mudando, sei lá, e variando, aí o que vai acontecer? Eu sempre vou subindo minha escadinha, sempre vou evoluindo. Então, o que eu preciso entender? Por exemplo, aqui eu fiz um treino, aqui eu ajustei a intensidade, aqui eu mudei já o treino, aqui eu fiz outra intensidade, tá? Então, a gente precisa sacar que assim, eu posso, como eu fiz, variar, repetir, variar, repetir, variar, repetir. E assim eu vou gerando os ciclos aqui que eu coloquei. Estou errando a lousa. Variei, aí repeti. Variei, repeti. Variei, repeti. Tá? Então, se vocês conhecem isso, vocês da área da educação física, o que é isso? Um modelo de periodização. Um modelo, vamos dizer assim, linear, como ondulatório, né? Ou melhor, linear não, ondulatório. Então, a gente vai, varia, adapta, varia, adapta, varia, adapta. Então, é isso que a gente precisa sacar, é isso que a gente precisa ver, tá? Então, o que é certo e o que é errado? Errado é a gente ficar só em um. Por quê? Se a gente ficar só de uma maneira, se a gente ficar só repetindo o treino, o que vai acontecer? A gente vai pegar e vai ter os pontos negativos de só repetir treino. Agora, se a gente usar a repetição e depois de usar aí a variação, a gente vai conseguir utilizar os pontos positivos de repetir e os pontos positivos de variar, tá? Então, isso que é interessante, isso que vai ajudar você aí no seu trabalho, isso que vai ajudar você na sua lógica. Então, isso é muito importante, tá? A gente está fazendo. E essa grande oportunidade vai gerar o quê? Vai gerar oportunidade, a oportunidade vai gerar oportunidade, né? Do que? De você conseguir, por exemplo, usar coisas que você não usava. Se, por exemplo, aqui você fala, eu estava fazendo X exercícios, aqui eu fazia X exercícios. Nossa, mas faz tanto tempo que eu não uso exercício Y, vou começar a fazer aqui o exercício Y agora. Por quê? Esse daqui não é a parte de variação que a gente iria variar? Então, eu estou variando, tá? Então, se eu variei aqui, eu posso usar o X aqui, os exercícios X aqui, depois eu posso usar o exercício Y aqui, depois o que eu vou fazer? Vou usar o exercício T aqui, sei lá, os exercícios T aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Eu sempre vou estar utilizando várias coisas, então eu nunca vou deixar esquecido, às vezes, aquele curso que eu fiz, aquela metodologia que estava parada lá, que eu não estava usando, eu posso usar ela como variação.
eu posso utilizar aquele tipo de treino, aquela técnica que estava guardada lá há 1000 anos que eu não vinha utilizando. Só que muitas vezes a gente acha que isso é errado. Ai, mas aquela técnica lá está retrógrada. Eu já fiz aquele curso há 5 anos atrás e já mudou tudo. Tá, mudou tudo. Só que se você ficar usando só o que tem agora, você vai estar repetitivo e você vai estar monótono, você vai estar estagnado. Então, o grande segredo é a gente estar sempre ajustando, seguindo lá a tendência, variando, seguindo a tendência, variando, seguindo a tendência, variando. Oi, Samia. Então, é esse o grande lance. A gente nunca está estagnado, a gente nunca está parado. A gente sempre gerar progressão e adaptação. Adapta, progride, tá, pessoal? Então, é isso que eu queria estar mostrando para vocês hoje. É essa sacada que vocês precisavam entender, porque repetir treino não é errado. E a gente variar o treino, mudar, também não é errado. Só que a gente tem que ver em que ponto isso vai estar errado, tá? Então, é esse o grande lance, é essa a grande sacada aqui de hoje. É isso que muitas vezes a gente se perde, a gente entra numa neblina aí de confusão mental por tanta informação que a gente coleta aí de um lugar, de outro, de um curso que a gente faz, de outro profissional falando, que a gente fica meio perdido na situação. A gente não sabe para onde a gente vai, né? E quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Ah, tá certo. Ah, tá errado. Ah, mudar todo dia. Ah, não mudar nunca. Então, a gente tem que tomar cuidado quanto a isso, tá? E cuidado quanto a isso é a gente seguir a nossa base, seguir o que a gente já sabe, beleza? Então, falei aqui dos princípios, mostrei para vocês como a gente colocar aí as ideias de usar os pontos positivos, as vantagens dessas duas formas de estar utilizando aí exercício e treino, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. E o grande ponto que eu quero deixar aqui de forma prática, de dica prática para você hoje, tá? Pegue o seu conhecimento e veja aí as vantagens deles e tenta utilizar as vantagens, igual a gente fez aqui hoje com a parte aí de repetir treino, repetir exercício, tá legal? Então, se você conseguir fazer isso, com certeza você vai estar gerando resultados sempre aí para o seu aluno, conseguindo aí desempenhar melhor, desenvolver seu treino, seu trabalho e, consequentemente, produzir muito mais, ter muito mais resultado. Beleza, galera? Espero que eu tenha ajudado vocês, conseguido aí abrir várias novas ideias na mente e que vocês possam aí ter muito sucesso. E bora, pessoal! Vamos gerar resultado, vamos fazer aí um trabalho excelente. Vamos que vamos!